Quando nós vamos apresentar num concurso público para docentes a nossa prova didática, o que será que eu posso e o que eu não posso falar? Pois bem, hoje nós vamos ver as principais dúvidas de muitos candidatos e candidatas em relação à prova didática. Eu sou o professor Paulo Sérgio Negri e você está no canal Está. Para a admissão ao exercício da docência do ensino superior e em alguns lugares também para o ensino médio e fundamental, normalmente se cobra uma prova escrita e a prova didática. A prova didática é você exercer uma aula durante um determinado tempo para uma banca. Como é que eu me comporto nessa banca diante dessa prova didática? Eu selecionei 5 questões, porque essas 5 questões são as mais recorrentes diante das dúvidas das pessoas, dos candidatos e das candidatas. E a primeira delas diz assim: se eu deixar de entregar o plano de aula, o que acontece? Quem faz essa pergunta é o Rodrigo, lá na cidade de Maringá. Pois bem, Rodrigo, o plano de aula é uma exigência do edital do seu concurso, ou do teste seletivo ou do seu concurso efetivo. Normalmente, a não entrega do plano de aula, se não te desclassifica, vai diminuir a sua nota. Então é uma exigência, é uma obrigação, você entrega o plano de aula em 3 cópias, porque são 3 membros de banca que irão lhe avaliar na sua prova didática. Não esqueça de entregar o plano de aula e, de preferência, nós temos aqui também no canal uma sugestão de plano de aula. Uma outra questão muito recorrente também é em relação ao ponto. Olha, quando ao ponto de sorteio, tenho que falar tudo sobre o tema? Isso aqui quem pergunta é a professora Mirela, lá de Sorocaba, São Paulo. Pois bem, Mirela, e aí aqui é uma dúvida bastante substancial. E normalmente os pontos de sorteio são enormes, que requereria muito mais do que uma aula de 50 minutos, de 60 minutos. Às vezes aquele ponto de sorteio é a aula do ano inteiro. Pois bem, como é que nós podemos contornar isso? Você deve então apresentar à banca de maneira geral qual é a natureza desse ponto, remeter a sua ideia em relação a esse ponto para mostrar para a banca que você sabe do que você está falando e a partir daí você estabelece cirurgicamente a eleição de alguns tópicos a partir desse ponto. Então, mais ou menos assim, olha, o ponto de sorteio é esse aqui, de maneira geral ele é assim, assim, assim. Nesta aula de hoje, em relação a esse ponto, nós vamos ver isto, isto, isto e aquilo. É uma forma de você apresentar, sem fugir do ponto, é uma forma de você apresentar a sua aula com mais conectividade e, sem dúvida nenhuma, com o limite do tempo que se tem, é uma forma de você trabalhar ali com aqueles 50, 60 minutos. Outra questão é, sobrou tempo, e agora? Se a aula é de 50 minutos e você deu a sua aula em 25. Quem está perguntando isso é o Pedro aí de Londrina. Pedro, é o seguinte, para concurso o tempo ele é um indicador de extrema importância para o seu sucesso ou insucesso. Então, nem ultrapassar demais e nem sobrar tempo demais. Se o tempo previsto no edital é de 60, ficar ali entre 55 e 56 minutos também seria o suficiente. Se não, a interpretação que a banca pode fazer é que você não se estruturou de acordo no seu planejamento, com o seu planejamento, você não soube estruturar-se adequadamente. Uma outra questão é, na prova didática, explico como eu daria aquela aula para a banca ou realmente eu ministro a aula? Quem está perguntando isso é a Alessandra, lá de Joinville, Santa Catarina. Alessandra, você ministra a aula. Você não vai chegar na banca e dizer, então, banca, esta aula eu daria assim, 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 desse jeito, assim. Não, você vai ministrar a aula, como se você estivesse dando essa aula para alunos.
Naquele momento você olha para a banca como se a banca fosse alunos e ministra a sua aula exatamente como se fosse para alunos. Aqui um detalhe, no edital, a rigor, ou normalmente, geralmente, a aula é no nível de graduação. E por fim, e não menos importante, nós temos uma última questão aqui. Caso a banca me pergunte algo que eu não sei, o que devo fazer? Quem pergunta isso é o Lorenzo aí de Campinas. Olha, não adianta eu querer enrolar, querer dar uma meia resposta, uma resposta duvidosa, sim ou não. Na verdade, você deve honestamente dirigir a banca e falar que você não sabe. Até onde você foi, até onde você conseguiu se preparar para aquela aula, você não teria uma resposta satisfatória naquele momento para a banca. É a melhor maneira, a honestidade. Eu tenho feito muitas bancas, participo de muitas bancas e eu vejo que os candidatos, no desespero, quando se faz uma pergunta que eles não sabem, no desespero inventam coisas, fazem malabares para responder coisas que simplesmente talvez a resposta que a banca gostaria de ouvir é: olha, eu não sei, prometo que vou pesquisar, que vou estudar, mas nesse momento eu não estou apto a responder essa questão. Honestamente, olho no olho, é assim que eu penso que deve ser. Tá certo? Gostou do vídeo? Pois bem, se você gostou do vídeo, você curte, dá o seu joinha aí para nós, inscreva-se no canal, compartilhe. Coisas boas nós temos que compartilhar. As dicas, as ideias, os assuntos que nós trazemos aqui no Star são coisas boas e nós temos que compartilhar, divulgar. Isso é importante, precisamos criar uma corrente do bem com coisas boas nas nossas redes sociais. Nos veremos no próximo vídeo aqui no canal Star.